Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou o Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhas do Cruel e nós vamos falar, na verdade, na semana passada nós já começamos essa nova fase de alguma maneira, onde eu começo a olhar um pouco para algumas técnicas, para algumas práticas e a gente começa a falar um pouco mais sobre elas, né? Então, como segundo tema, como segunda prática para nós falarmos aqui, eu quero falar um pouco com vocês sobre castidade. Castidade é, talvez assim, na minha visão, no meu conhecimento empírico, um dos kinks, um dos fetiches que mais tem crescido. Muito mais pessoas têm buscado a castidade, seja ela a mental, seja ela através de dispositivos, para experimentar as práticas fetichistas, para experimentar as práticas BDSM. Quando eu digo que existem dois tipos de castidade, né, a gente tem a castidade mental e a castidade física, por assim dizer. A mental, ela está muito ligada a uma relação de controle através do jogo mental, ou seja, você não precisa de um elemento físico para restringir a ereção ou para restringir a possibilidade de se masturbar do seu sub ou da sua submissa. Mas na castidade física, essa que talvez seja a que mais tem crescido nos últimos anos, você tem alguns dispositivos, uma série de dispositivos que visam limitar o contato com o órgão sexual. A gente precisa lembrar que o conceito de castidade não é novo, ele era por muitas vezes utilizado como uma forma de controle dos homens para com as suas mulheres. Então existia, né, ali esses cintos de castidade, que são chamados de cinto de Carrara, que eram destinados às mulheres, né? Hoje a forma mais correta da gente falar seriam pessoas com vaginas, né, que impediam que essa mulher, essa pessoa com vagina, conseguisse introduzir alguma coisa ou se tocar enquanto os seus maridos estavam nas batalhas, nas guerras, viajando ou alguma coisa do tipo. Então, é um conceito milenar, data aí do fim da Idade Média, data aí do período da Idade Média, mas a gente observa, né, quem já frequentou algum museu do sexo pelo mundo consegue ver basicamente esses elementos de castidade ao longo de várias civilizações, de várias décadas, de vários séculos. Eu não sou assim um historiador, não sou a pessoa mais indicada para datar quando isso começou, mas nós temos registros já muito milenares, muito centenários das práticas da castidade. Primeiro, num olhar não fetichista da coisa, que eu acho que a gente, inclusive, tem que fazer um vídeo falando sobre isso, né? A ideia de fetichismo, ela é uma ideia moderna, ela é uma ideia que data aí do meio do século XIX, do século XX. Então, ele é um conceito moderno, essa coisa de observar os fetiches e, através deles, obter prazer. É claro que no seu passado existiam formas fetichistas de obter prazer, mas esse conceito da prática fetichista, ele é um conceito muito moderno, ele é um conceito muito recente na história. Então, o que nós temos lá nesses períodos antigos, como eu venho dizendo com a questão da castidade, é muito com um objetivo social, né? Um objetivo social, político, um objetivo, claro, que não necessariamente o sexual. Não existia ali um jogo de controle com o objetivo
erótico, né? Existia, claro, um jogo de controle, mas com um objetivo social, né? De você realmente proibir as mulheres de se masturbarem, de obterem prazer através do seu próprio corpo, ou de impedir que elas tivessem algum tipo de contato ou experiência sexual na ausência do seu marido, né? Nesse conceito dessa sociedade, desses séculos machistas que nós vivemos. Como eu disse, então, o conceito da castidade moderna, essa que nós falamos mais recentemente, que nós vemos mais recentemente, ele tem por objetivo impedir, no caso das pessoas com pênis, né, a ereção, e no caso das pessoas com vagina, impedir a masturbação. No caso das pessoas com pênis também. Mas é mais comum hoje em dia nós vermos a prática da castidade sendo realizada com pessoas que têm pênis, né? Ela é muito comum, muito mais comum, eu acho que por um conceito de facilidade, porque nós desenvolvemos ao longo dos séculos os dispositivos de castidade, muito voltadas ao pênis, enquanto é claro que há dispositivos para a vagina, mas são mais raros, mais pesados, mais difíceis de serem encontrados, mas não impossíveis. A castidade, ela é uma forma de você, através de um dispositivo, impedir a ereção, né, de um membro e impedir que essa pessoa se masturbe. Por que as pessoas gostam de castidade? Do lado da dominação, há, por obséquio, um superpoder e um supercontrole que você exerce na outra pessoa, né? Para além de você dominar outros aspectos da vida dessa pessoa, quando você impede ela de ter prazer sozinha, você consegue uma camada a mais dentro do processo de dominação. E para muitos submissos, a castidade ela serve como uma forma de controle, mas também uma forma de entrega. Para mim, enquanto dominador, eu acho que nada mais difícil para um submisso, para uma submissa, do que entregar este poder que ela tinha sobre seu corpo e que passa a não poder ter amando de outra pessoa. Existe uma gama de cintos de castidade, existe uma gama de dispositivos de castidade, acrílico, plástico, borracha, metal, e existem várias formas de você experienciar, várias formas de você usar. Eu, infelizmente, não consigo abordar elas aqui, porque, né, a gente sabe, mas eu sempre recomendo algumas coisas para quem está começando a usar a castidade, para quem está querendo experimentar, experienciar. Existem muitos lugares que vocês podem saber como é que você mede, como é que você escolhe. Eu vou deixar, inclusive, eu vou postar, né? Como eu sempre faço, eu posto nos stories e ele fica lá nos fixados. Dentro dos stories desse vídeo em específico, vocês vão encontrar um link para um documento que foi escrito por uma pessoa que usa a castidade, e esse documento foi escrito por um brasileiro, então ele tem um olhar sobre as nossas questões, né? Porque nós moramos num país tropical, então é muito comum que as pessoas idealizem o uso do cinto de castidade num conceito de nunca tirar e tudo mais, mas a realidade nossa, ela tem outras camadas, né? Vamos falar então um pouco sobre como começar. Eu acho que a partir do momento que você compra o seu cinto, você precisa começar uma forma de preparação. Então, executar aparar os seus pelos, né? Raspar ou aparar os seus pelos para que ele não belisque, ele não pegue. Você vai colocar o seu dispositivo, e eu sempre indico que você experimente passar os dias acordados utilizando, não dormir na primeira noite com o cinto de castidade.
porque ele vai te incomodar muito e isso pode fazer com que você se afaste da ideia, da querência de fazer. Então, usa durante o dia, tira a noite para dormir e vai fazendo isso até que ele não seja mais um grande incômodo. Depois, escolhe uma noite em que você não tenha nada muito importante para fazer no dia seguinte, para passar e utilizar o cinto de castidade. E experimenta passar uma noite, depois você experimenta passar duas, e aí você vai criando pequenos desafios para você, para que você vá conhecendo o seu corpo, entendendo as necessidades. Fazer isso com o seu parceiro, com a sua parceira, é uma forma muito gostosa, muito prazerosa, porque você deixa, o controle com outra pessoa, mas é possível sim você brincar de conhecer o seu corpo utilizando o cinto de castidade. Falei, claro, para as pessoas que têm pênis. Para as pessoas que têm vagina, a regra é mais ou menos a mesma. O cinto ele é um pouco mais pesado, ele aperta, ele incomoda um pouco mais, mas também recomendo que você comece da mesma forma. Diferentemente das pessoas com pênis que têm a ereção, que é um elemento que realmente incomoda, um elemento que vai fazer com que a pessoa sinta dor, sinta incômodo utilizando. No caso das pessoas com vagina, não há esta ereção para atrapalhar, então é mais fácil a pessoa conseguir, por exemplo, passar alguma noite com o cinto, mas a dificuldade, pelo outro lado, vem do peso, vem de ser algo que vai estar te apertando ali, que vai estar marcando, então tudo precisa ser feito com calma, com paciência, que aí assim a gente chega lá e alcança os nossos objetivos. Higiene é algo extremamente importante para as pessoas com pênis. Se você é uma pessoa circuncidada, é muito mais fácil de você manter a manutenção se você utiliza uma gaiola que seja aberta, que seja furada, que há possibilidade de respiro. Mas se você não é uma pessoa circundada ou se você é uma pessoa com vagina, é recomendado que você abra seu cinto pelo menos a cada 2 dias para fazer uma higienização adequada, para fazer um cuidado adequado para as pessoas com vagina. Eu sempre lembro, tem que tomar muito cuidado nos períodos menstruais, principalmente, porque esse sangue que vai ficando ali vai gerando, pode gerar, de alguma maneira, um meio perfeito assim, para a proliferação de bactérias. Pessoas com vagina têm mais tendências a desenvolver, por exemplo, candidíase, então tem que tomar cuidado com a questão da higienização. É ideal, que você tenha ali uma bombinha d'água dessas que as pessoas usam para fazer a chuca, mas o objetivo dela realmente é para fazer limpeza vaginal, que você, quando vá ao banheiro, lave ela com água, bastante água, seque bem. Se você é uma pessoa com pênis e vai ao banheiro, prefira sempre lavar também do que só mexer ali, porque esta umidade, este meio aí da urina acaba sendo muito propício para as bactérias e com isso para a irritação de pele, para as dermatites. É muito importante que você mantenha essa área extremamente hidratada, limpa, aparada, para evitar que você tenha complicações maiores. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma prática que requer muito mais cuidado do que te traz muitas dificuldades, tá certo? Como eu disse, isso é só um recorte, é só uma forma da gente falar um pouco sobre o tema. Estou deixando o link desse artigo maravilhoso, muito bem escrito. Uma dúvida que com certeza vai surgir, eu já gosto de falar muito sobre isso, para as pessoas que têm pênis e utilizam o cinto de castidade com o objetivo de diminuí-lo, isso não acontece. Você pode usar a vida inteira, quando você tira, você vai ter a impressão de que ele está menor, mas o nosso pênis ele é um corpo cavernoso, então ele é uma esponjinha que se contrai quando você
Tá usando ali um dispositivo que está prendendo, ele fica contraído, como a esponja da sua casa, quando você aperta ela diminui, mas com o tempo, né, a partir do momento que você volta a irrigar essa região, a partir do momento que você volta, né, a molhar essa esponja, aquilo volta a tomar a forma, o tamanho ideal. Não existe forma segura de você fazer isso, né, de diminuir o pênis. Muita gente sonha e idealiza com isso,